seja bem-vindo ao Artes Viana, canal de artesanato passo a passo. No vídeo de hoje vamos aprender o passo a passo desses cactos em feltro. Esse aqui eu usei para estar decorando um porta-chaves de vasinho. Então são dois cactos, um na versão masculina e um na versão feminina. No vídeo vocês vão estar vendo a lista de materiais, ou seja, todos os materiais que vocês precisam para estar fazendo esses cactos. A técnica de recorte, né, para estar recortando o molde de forma igual na frente e atrás. Vão aprender o passo a passo do caseado, que é esse pontinho aqui, que segue em volta de todo o cacto, que esteticamente fica muito mais bonito do que se eu costurasse a máquina. Para decorar, eu utilizei laços, são bem simples de fazer também. A gente está com uma novidade agora no canal, porque a gente tem um blog, então o link do blog vai estar aqui embaixo. Por lá vocês vão poder estar conferindo o passo a passo desses cactos em fotos e de forma resumida. E vai ter algumas outras matérias extras, então é muito importante que vocês sempre dêem uma olhadinha lá, porque vai ter bastante coisa interessante. Confere aí se você já é um inscrito e se o sininho de notificação está ativo. Não esqueça de deixar o seu like e vamos conhecer agora os materiais e começar o nosso passo a passo. Vamos conhecer os materiais que a gente vai estar utilizando para estar fazendo um cacto de feltro. Esse aqui está quase pronto, faltam ainda alguns detalhes. Ele faz parte desse porta-chave, que também é uma reforma. Então, esse porta-chave ele possui dois vasinhos. Eu poderia estar colocando flores de verdade, porém, com o tempo, a terra ia apodrecer o MDF. E eu poderia colocar flores artificiais, mas as flores artificiais estão bem caras. Então, eu optei por estar fazendo de feltro, que fica mais em conta. E agora que tá essa época de cactos, né, tá tendo até festa de aniversário, então fica uma coisa atual. Eu vou precisar do molde, que em breve vai estar lá no blog, caneta, tesoura, pistola e cola quente, um pedaço de feltro, o outro ficou em verde claro, esse aqui vai ser verde escuro, um pedaço de manta acrílica, tinta para tecido, preta e branca para estar fazendo os olhos e rosa alguns detalhes. Eu vou precisar de linha de bordar verde, uma agulha de costura. Gente, a de costura e a de bordado são agulhas diferentes, tá? A de bordado, ela tem uma ponta arredondada, ela não fura o dedo, mas também não precisa estar furando o tecido, porque quando você borda num tecido já especial para estar bordando. Como eu preciso estar passando pelo feltro e serão duas camadas, eu preciso de uma agulha que perfure, então a agulha de costura é melhor. 3 alfinetes. Tack bond, eu tenho aqui um laço pronto já, ele já é vendido assim, prontinho. Um enfeitinho de biscuit para estar colando no laço. No lugar do pincel eu vou estar usando um palito de unha e um pedaço de tecido. Esse pedaço de tecido eu vou estar colocando dentro do vasinho para estar reforçando. Caso você não tenha, você pode utilizar jornal ou isopor, ou até massa de biscuit. Como eu estou sem esses três, eu vou estar utilizando o tecido como quebra-galho. Vamos agora para o primeiro passo. O primeiro passo é riscar o molde. Então, eu vou estar riscando o corpinho. O braço eu coloquei a parte que eu vou estar colocando um pouquinho mais para cima. E do outro lado, eu vou estar colocando ele um pouquinho mais para baixo. Eu vou deixar aqui uma sobrinha. Essa sobrinha eu vou até recortar ela, que ela vai ficar para dentro do matinho, ou seja, para dentro do vaso. Então, vai ficar ali para dentro. Então, eu preciso de uma sobra de tecido. Eu vou estar riscando o molde e depois que eu riscar o molde, eu vou estar virando o tecido ao meio. Vou acertar bem e vou alfinetar o desenho. Então, aqui, ó, já tá riscado, eu já acertei e agora eu vou colocar um alfinete em cada parte. Por quê? Ao invés de eu riscar o molde 2 vezes e cortar um de cada vez, pode acontecer de, às vezes, um ficar 1 milímetro maior que o outro e vai dar uma diferença na hora da costura. Então, alfinetando, eu tenho uma maior segurança para estar cortando os 2 moldes de uma única vez
e com isso ficar mais certinho para a hora de costurar. Então, alfineta e corta. Aqui já tá alfinetadinho, eu vou estar cortando agora na própria linha, tá? Eu não preciso estar deixando borda para estar cortando, eu já posso cortar direto na linha. Aqui eu já cortei o molde, eu ainda vou manter o alfinete para estar me ajudando a fazer o caseado, que a gente vai fazer à mão. Então, aqui eu cortei um bom pedaço de linha, para não precisar ficar fazendo emenda. É um pouquinho mais trabalhoso porque a linha enrosca, mas pelo menos não vai ficar tendo que emendar a linha no meio da peça. Então, um bom pedaço na agulha. Agora, a gente vai começar a fazer o caseado. Para estar fazendo o caseado, eu vou deixar essa parte aqui de baixo aberta, por onde eu vou estar enchendo o cacto. Então, com a agulha pelo lado de trás, nessa linha aqui, só que no cantinho, eu vou passar de trás para frente. E vou deixar um pedaço da linha aqui, sobrando, que a gente vai estar utilizando para fazer o acabamento depois. Então, aqui. Agora, eu volto a agulha ali para trás, furo de novo, uma distância de mais ou menos 2 a 3 milímetros, passo, e antes de chegar até o fim, eu vou estar passando a linha por dentro da argolinha que vai estar aqui, ó. Passo aqui por dentro. Esse é o início. Agora, a gente vai começar o caseado. Então, aqui de trás para frente de novo, perfuro. Vai sobrar a linhazinha aqui, e aqui eu volto a agulha para trás por dentro. Então, aqui, ó, vou passar por dentro. Foi feito o primeiro ponto, ele vai ficar de lateral assim. E aí, a gente vai fazer em volta dele todo. Então, o segundo ponto, de trás para frente. Puxa, vai ficar essa bolinha aqui de linha. Eu coloco a agulha dentro da bolinha, como se eu estivesse voltando a costura para trás. Passo por ela e puxo. Não aperta muito, porque senão fica franzido, fica feio. Então, aperta o suficiente para ficar na mesma linha. Aqui a gente vai pro braço, a mesma coisa. De trás para frente, puxa, até sobrar um círculo. Entra dentro desse círculo em direção às costas da peça. Puxa um pouquinho. E tá aqui. No começo, gente, pode ser que demore um pouquinho para vocês fazer até pegar o jeito. Mas depois que pega também é rapidinho. Então, aqui, ó. Já tem 4 pontos. A gente vai fazer em volta do cacto todo, parando exatamente aqui. Aqui eu já terminei o caseado, ele todo. Não cortem a linha, tá? Então, vai ficar a linha dos dois lados pra gente fazer o acabamento depois. A agulha também eu vou deixar aqui, já tirei os alfinetes. E agora eu vou fazer o enchimento com a manta acrílica. Pra tá fazendo os bracinhos, a gente corta uma tirinha da manta acrílica e coloca dentro do cacto com a ajuda da caneta, tá bom? Não usem a tesoura, porque a tesoura enrosca muito na manta acrílica e acaba que não consegue chegar até o final do bracinho com a manta. Então, a caneta é a melhor opção. Aqui já tá cheio, tá até gordinho. Então, os braços e o corpinho. Agora, a gente vai fazer o fechamento. Então, aqui, com a ponta que tá a agulha, a gente vai colocar na linha que foi riscada de baixo pra cima. Vamos puxar aqui. Vamos fazer mais um caseado.
Foi feito aqui. Aqui eu vou colocar a agulha um pouquinho mais pra frente, eu vou deixar esse espaço aqui, ó, de uns 3 milímetros, de baixo pra cima de novo. Vou puxar, só que agora eu volto a agulha aqui, nesse ponto de trás. Coloco a agulha de cima pra baixo. E já venho aqui, ó, com a própria agulha, já venho mais pra frente. Como se eu fosse bordar uma linha. Então, aqui, de novo, volta um ponto, vai pro lado de trás, vai um pouquinho mais pra frente, puxa. Vai fazer isso até o final. Já terminei, agora eu junto as duas linhas e dou alguns nozinhos. Deu o nó, já tá bem fechadinho, a gente corta o excesso de linha. Agora, a gente pode estar decorando, ou seja, com a tinta, a gente vai fazer os olhinhos, a boca, e com a cola Tec Bond a gente vai estar colando o lacinho e o enfeite. Aqui no vasinho eu já coloquei o tecido, cortei um pedaço do feltro verde. Eu vou fazer uma pequena abertura aqui. O suficiente para eu estar colocando o meu cacto aqui nesse espaço. Abrir um pouquinho mais. Aqui, ó, vai ficar assim. Aí, agora eu posso estar passando cola quente pelo lado de baixo e vou estar colando essa parte aqui no vasinho. Aqui eu já colei e vocês têm algumas opções. Vocês podem estar deixando no feltro mesmo, ou vocês podem colocar papel crepom, sempre de uma cor mais clara para estar destacando os cactos. Quem tiver miçanga pode estar colando miçanga aos pés do cacto todo. Ou quem tiver a possibilidade de estar usando o EVA texturizado, ele imita a grama, ficaria muito legal também e dá uma base muito boa. Como eu não tinha no momento, eu mantive o feltro mesmo e coloquei o papel crepom. Então, eu já colei os vasinhos no porta-chaves, coloquei bastante cola para fixar bem. E de enfeite, eu usei 2 laços dourados com meia pérola. Então, já tá pronto o nosso porta-chaves de cactos. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.